Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos estudar a divisão de funções polinomiais. Só que antes da gente entrar de fato na divisão entre funções polinomiais, vamos pensar um pouquinho a respeito do algoritmo da divisão de números inteiros, que é algo que a gente faz há muito tempo, algo simples, mas que o entendimento desse processo vai ajudar muito a gente aqui. Então, para isso eu tomei um exemplo. Eu quero fazer a divisão de 779 por 5. Bem, eu começo dividindo o 7 centenas, né? Por 5. Bem, 7 dividido por 5, nós sabemos que isso vai ser 1. Não é isso? Então, como eu estou dividindo 7 centenas por 5, eu vou ter que uma centena vezes 5 são 500 centenas. Então, eu vou pegar o 779 e vou subtrair 500 para ver quanto sobra desse meu número, né? Então, sobram 279. Bem, 279 eu ainda posso fazer a divisão por 5. Então, como a centena já é menor do que o meu divisor, né? Eu vou considerar aqui o 27. Então, eu quero dividir 27 dezenas por 5. Eu sei que eu vou obter 5 dezenas e vão me sobrar ainda 2 dezenas. Então, 5 dezenas vezes 5, eu vou ter 250. Então, eu vou subtrair do 279, 250. Vou obter 29. 2 dezenas, 9 unidades. Então, 29 dividido por 5, agora eu posso pensar só como unidade, eu vou ter 5, porque 5 vezes 5 dá 25, então eu vou subtrair 25 do 29, e aí eu tenho que restaram 4 unidades. 4 é menor do que 5, então, dentro dos números naturais, restam 4. Então, o que a gente sabe aqui, ó? Esse 5, ele é chamado de divisor. O 155 é chamado de quociente. E o 4 aqui faz o papel do resto da divisão. E aí, o 779 pode ser escrito como o produto do 5 pelo 155 somado mais 4 unidades. Então, seguindo um raciocínio análogo ao algoritmo da divisão de números naturais, vamos ver agora a divisão das funções polinomiais. Então, aqui no meu exemplo, eu quero dividir x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x menos 3 por x ao quadrado menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pegando o monômio de maior grau, dividindo ele pelo monômio de maior grau do divisor, né? Então, o x ao cubo dividido por x ao quadrado, ele vai me dar x. E aí, eu sei que o x vezes x ao quadrado menos 2 é x ao cubo menos 2x. Então, eu vou subtrair o x ao cubo menos 2x da minha função inicial para ver o que ainda me resta. Então, se eu vou subtrair, vai ficar menos x ao cubo. E se era menos 2x, vai ficar mais 2x. Eu já vou colocar exatamente embaixo do de mesmo grau para facilitar nossas contas, né? Então, x ao cubo menos x ao cubo, 0. Sobrou menos 4x ao quadrado mais 3x menos 3. Bem, o de maior grau aqui é o menos 4x ao quadrado
e ele eu posso dividir por x ao quadrado. Vai dar menos 4. Bem, então menos 4 vezes x ao quadrado menos 2, ele vai me dar menos 4x ao quadrado mais 8. Então, eu vou subtrair daqui para ver o que vai restar. Então, se eu tenho que subtrair menos 4x ao quadrado, então aqui eu vou colocar mais 4x ao quadrado. E se eu tenho que subtrair menos 8, mais 8 no caso, né? Então, vai ficar menos 8. Então, menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado, 0. Mais 3x menos 11. Então, 3x menos 11 dividido por x ao quadrado menos 2, como o grau aqui é menor do que o grau do divisor, eu não vou mais efetuar essa divisão. Não vou, porque ela não vai me dar um monômio, né? Então, a minha divisão termina aqui. E o 3x menos 11, ele vai fazer o papel do resto. Assim como na divisão de números naturais, aqui o x menos 4, ele agora é o quociente da minha divisão, que tinha como divisor o x ao quadrado menos 2. Assim como na divisão de números naturais, eu posso agora escrever o x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x menos 3 como o produto do x ao quadrado menos 2 por x menos 4, que é o quociente, mais 3x menos 11, que é o resto dessa divisão. Ok? Então, aqui, nós queremos efetuar a divisão de f de x, que é igual a 6x à quarta, menos x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos x mais 1, por g de x, que é igual a 2x ao quadrado, mais x menos 3. Então, o que eu vou fazer é escrevê-las naquele método da chave, né? Que lembra o nosso algoritmo de números inteiros, da divisão de números inteiros. Então, 6x à quarta, menos x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos x mais 1. Agora, eu tenho que dividir isso por 2x ao quadrado, mais x menos 3. Então, vamos lá. Termo de maior grau, 6x à quarta, dividido pelo termo de maior grau, 2x ao quadrado. Então, 6 por 2, 3. X à quarta por x ao quadrado, x ao quadrado. Então, vou multiplicar o 2x ao quadrado mais x menos 3 por 3x ao quadrado e vou subtraí-lo aqui da f de x. Então, eu vou ter 6x à quarta, então, vou menos 6x à quarta, 3x ao cubo, então, menos 3x ao cubo, 3x ao quadrado vezes menos 3, então, menos 9x ao quadrado. Como eu vou subtrair, então, eu vou somar ao inverso, mais 9x ao quadrado. Então, fazendo aqui minha conta, nós temos menos 4x ao cubo, mais 12x ao quadrado, menos x mais 1. Posso continuar a minha divisão, porque o polinômio que eu ainda tenho aqui tem grau maior do que o divisor, né?
Então, menos 4x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, isso vai me dar menos 2x. Menos 2x, vou multiplicar pelo divisor e vou subtrair aqui. Então, menos 2x vezes 2x ao quadrado, menos 4x ao cubo, então, mais 4x ao cubo aqui. Lembrando que subtrair equivale a somar com o oposto. Menos 2x vezes mais x vai me dar menos 2x ao quadrado. Então, aqui, mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 3, 6x. Então, menos 6x. Vou somar membro a membro aqui, né? Aqui, opostos, cancelo. 12x ao quadrado com 2x ao quadrado, eu vou ter 14x ao quadrado. Menos x, menos 6x, menos 7x, mais 1. Então, 14x ao quadrado menos 7x mais 1 tem grau 2, o mesmo grau do divisor. Então, eu posso dividir. 14x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado vai me dar 7. Então, vou multiplicar o divisor por 7 e subtrair aqui. Então, 7 vezes 2x ao quadrado, 14x ao quadrado. Aqui, menos 14x ao quadrado. 7 vezes x, 7x, então aqui, menos 7x. 7 vezes menos 3, menos 21. Então, aqui, mais 21. 14x menos 14x ao quadrado. 14x ao quadrado menos 14x ao quadrado. Cancela. Menos 7x menos 7x, nós teremos menos 14x. 1 mais 21, mais 22. Então, nós temos que a divisão de f por g é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 7, o quociente, mas essa divisão, ela deixa como resto o menos 14x mais 22. Eu parei a divisão aqui porque esse polinômio tinha grau 1 e esse aqui grau 2, menor. Então, eu termino a minha divisão aí. O que a gente observa, então, a partir disso? Que eu posso escrever f de x como a g de x, que é o divisor, né? Vezes o quociente, 3x ao quadrado menos 2x mais 7, mais o resto, que é menos 14x mais 22. E terminamos aqui essa aula.